noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco hoje e sempre. Queria convidar vocês agora a lermos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Amém? Deixa eu botar meu óculos aqui, só um minuto. A palavra de Deus diz assim: semelhantemente vós, os jovens, sede sujeitos aos mais velhos e cingivos todos de humildade um para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Obrigado, Senhor, por essa palavra que traz para nós no dia de hoje. Ajuda-nos a atender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Senhor. Tira de nós qualquer impedimento de entendimento e limpa nosso coração e dai-nos humildade para que a gente possa absorver tudo aquilo que vem de Ti. Usa-me como teu instrumento, fecha minha boca para não falar nenhuma abobrinha, nada que seja do homem, e tudo que saia de mim seja somente de Ti, Senhor. Obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, essa carta de Pedro foi escrita por volta do ano 63, 64. Essa carta foi endereçada às igrejas da Ásia Menor, que hoje seria mais ou menos onde está a Turquia, finalzinho ali da Europa, início do Oriente Médio. Nessa ocasião, as igrejas passavam por muitas tribulações, muitas aflições, muitas dificuldades, perseguições. E esse capítulo de Pedro, ele tenta motivar os irmãos a terem perseverança na fé e também dá instruções de como lidar no relacionamento dentro das igrejas. Pedro queria advertir, além das tribulações que eles passariam, ao mesmo tempo encorajá-los, né, dar orientações, como eu falei. E Pedro, antes, um pouquinho, nesse trecho que nós lemos, nós falamos especificamente para os mais jovens. Mas um pouquinho antes, eu queria convidar vocês agora a lermos, no capítulo 5 ainda, o versículo de 1 a 4, que diz assim. Podemos? Aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Jesus, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, receberei a imarcessível coroa da glória. Nesse trecho aqui, o que Pedro fala, né? Pedro, ele conversa com os mais velhos, e a gente pode fazer um paralelo entre os mais velhos de idade ou os mais velhos na fé. Há umas 2 pregações atrás, o pastor Maurício falou sobre os irmãos que estão fortes na fé e os que estão fracos. A gente pode traçar esse paralelo também. Pedro aqui conversa que os mais velhos, os que estão mais a tempo em contato com a palavra, eles têm que ter uma preocupação de não instruir os mais novos com força, com intrepidez, com rispidez. Ele volta a falar que você tem que instruir no amor e sempre seguindo a vontade de Deus. Voltando aqui ao texto, no capítulo 5, versículos 5 e 6, diz assim, vou ler novamente para vocês. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingivos todos de humildades um para com os outros. Isso é a chave
importante para a nossa vida. Então, assim, tanto as pessoas que são mais fortes na fé, estão há mais tempo no Evangelho, quanto aqueles que estão chegando agora, os mais jovens de idade, a gente precisa ter uma relação de humildade, tanto para quem está há mais tempo, para quem está mais forte, para quem está chegando agora, ou com quem ainda está mais fraco na fé. A palavra de Deus, a gente pode ver que não muda em tempo algum. Essa carta foi escrita há praticamente 2000 anos atrás, mas ela é tão atual, tão real, que parece que Pedro está falando conosco no dia de hoje. Se a gente abrir o nosso e-mail no trabalho, ou e-mail pessoal, ou no nosso grupo de WhatsApp, se Pedro estivesse nesse grupo e dissesse assim: vocês jovens, dá uma olhada nos mais velhos, ouve o que eles têm para falar, e ao mesmo tempo falassem com os mais velhos, né, tia Marieta? Os mais velhos, e dissesse assim: vocês mais velhos, vocês os mais fortes, vocês que estão com mais conhecimento da palavra, tenham um olhar de humildade para com os mais novos. Então, isso é muito atual e serve para nós, e serve como um parâmetro para que a gente siga ainda hoje. A chave desse capítulo, basicamente, está nisso, né? Na humildade. Quando a gente fala de humildade, eu gosto muito de palavra, eu sou um leitor ávido e sempre gostei muito de palavra, e eu sempre gosto de conceituar as coisas, né? Quando a gente fala de humildade, você tem algumas pessoas que relacionam humildade com pobreza. Ah, fulano é uma pessoa pobre, uma pessoa humilde. E humildade pouco tem a ver com capacidade financeira. Eu conheço algumas pessoas que são pobres, com poucos recursos financeiros, e são pessoas extremamente altivas, são pessoas extremamente arrogantes, e conheço pessoas com posses que são extremamente humildes. Acredito que vocês também tenham esse conhecimento. Eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que queria dividir com vocês, que diz o seguinte: humildade é qualidade da pessoa que procura se manter no mesmo nível dos outros, ou seja, ninguém é melhor ou pior que os outros, seja em dignidade, cordialidade, respeito e honestidade. Um outro conceito que é interessante também, que é qualidade é uma virtude de quem reconhece suas próprias limitações. Ou seja, é aquela pessoa que tem consciência que tem algumas deficiências, que tem algumas fraquezas, que tem algumas coisas que precisa melhorar em qualquer área. Um outro conceito também que tem aqui é aquelas pessoas, a qualidade das pessoas que têm o sentimento das suas próprias fraquezas. Então, é a pessoa que reconhece que não é capaz de fazer tudo, não detém todo o conhecimento. Quando a gente fala do conceito de humildade, a Bíblia ela faz tantas referências à humildade e é tão importante na palavra de Deus que ela é citada em pelo menos 47 versículos. Eu queria ler alguns deles com vocês, para que a gente fosse entendendo um pouquinho sobre isso. Eu queria Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, capítulo 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora, em Romanos 12, versículo 3. Romanos
Deixa eu achar aqui. Romanos 12, versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Agora, um pouquinho mais à frente, em Romanos ainda 12, 16. Romanos 12, 16, que diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Queria ler com vocês agora em Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, em Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Um pouquinho, mais 2 versículos apenas, em Lucas 14, 11, Lucas 14, 11, que diz assim: porque todo a que si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E agora, por último, em Mateus 5,3, no Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus, conversando conosco, diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 referências bíblicas que a palavra de Deus fala sobre humildade. Além dessa, nós temos mais 41 citações na Bíblia sobre humildade, sobre a importância da gente trabalhar a humildade no nosso dia a dia. Se é preciso, é tão importante trabalharmos a humildade, eu queria conversar com vocês agora um pouquinho assim, sobre o que nos causa a falta de humildade. De um lado, a gente sabe que a palavra de Deus e o Senhor Jesus, o Senhor Deus, conversa conosco dizendo o seguinte o tempo todo: você precisa trabalhar a humildade. Pelo menos 47 vezes a gente fala sobre isso e a gente viu algumas aqui. O que a falta de humildade acarreta na nossa vida, no nosso dia a dia? Primeiro, sem humildade, nós não seremos verdadeiros seguidores de Cristo. Vocês vão concordar comigo que, se a palavra de Deus diz assim, você precisa trabalhar a humildade, você precisa trabalhar a humildade, e a gente não trabalha a humildade, a gente não está seguindo a Deus. Isso é fato, é inquestionável. Isso é um ponto. Um outro ponto é, sem humildade, não buscaremos verdadeiramente a verdade de Deus. O homem orgulhoso pensa que conhece as respostas. O pastor Maurício falou, algumas pregações atrás, exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas muito racionais têm dificuldade de entender as coisas de Deus, porque está sempre raciocinando com a mente humana, está sempre questionando, e, na verdade, essas pessoas têm a própria verdade. Então, quando você acha que você já tem a verdade, você não está aberto para ouvir, aprender novas coisas. Então, isso é um outro ponto fundamental. Sem humildade, a gente não vai admitir a necessidade de nossa mudança, de nossa conversão. Se você acha que é perfeito,
eu tive sempre muita resistência a vir para a igreja. Minha irmã, que está ali, ficou só 30 anos no meu ouvido. Vem. Eu achava o seguinte, não, não tem grande problema, não uso droga, não sou, como diz o pastor Maurício, não sou ex-nada, né? Eu achava que não tinha grandes problemas, né? Então, eu me achava superior. Humildade, zero. E a minha resistência exatamente estava nisso. Eu me achava, de uma certa maneira, tão santo que eu não precisava de igreja. Então, assim, isso é muito comum, as pessoas que têm um conceito de si próprio, como diz aqui, a gente leu, você tem um conceito mais alto do que você deve ter, você tem dificuldade de seguir a palavra e você não tem humildade nenhuma. Então, isso é uma outra coisa que a falta de humildade acarreta. Sem humildade, a gente tem problemas sérios no nosso relacionamento do dia a dia. Na nossa casa, com as esposas, maridos, no seu relacionamento pessoal, nos seus relacionamentos pessoais, no seu trabalho, na sua escola, dentro da própria igreja. Toda vez que você acha que você é mais importante do que o outro, você está sempre num pé você está sempre com o pé atrás, e você sempre acha que você tem a razão de tudo, você tem o conhecimento. Isso é uma grande dificuldade para que a gente possa caminhar na palavra de Deus. Você está sempre achando que você é mais importante do que o seu par, você é mais importante do que os seus pares no ambiente que você está. Isso também é uma dificuldade tremenda. E é exatamente sobre isso que a gente precisa trabalhar, porque é extremamente difícil, primeiro, a gente ter essa consciência, né, de que você precisa trabalhar a sua humildade. Você precisa entender que você não é mais importante que ninguém. Se a gente pegar no nosso ambiente aqui da igreja, nós temos vários ministérios, nós somos um corpo. Cada um de nós tem uma determinada função. Cada um de nós tem um dom que precisa ser usado em benefício do outro. Quando a gente acha que o dom que a gente tem é para nos servir, a gente tem um problema de humildade. Eu estava falando sobre os ministérios aqui, né? Nós temos o pessoal do Louvor, temos o pessoal do Genezaré, temos Geração Vida. Qual desses ministérios é o mais importante aqui na igreja? A igreja funciona sem algum deles? Eu tenho ficado lá naquela portaria lá de trás algumas vezes. É importante ter uma pessoa lá atrás? A pessoa que está lá atrás hoje, nesse momento, é menos importante do que o Júlio que abriu o culto? É menos importante do pregador que está no momento agora? Claro que não. Cada um com sua função, cada um com a sua importância, e somos importantes da mesma maneira, porque somos um corpo. Então, é exatamente isso que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. Como que a gente faz isso? Não sei. Não tenho a resposta. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Mas tem algumas coisas aqui que a gente pode seguir, né? E diz o seguinte: já que a humildade é fundamental para a nossa salvação, devemos trabalhar para desenvolver essa qualidade em nossas vidas. A melhor forma é iniciar em nossas próprias casas. A gente tem um trabalho, eu e Silvana, a gente já trabalha assim com casais, tem praticamente uns 6 anos, e nesses grupos que a gente frequenta e tal, é muito comum, quase que 90% dos problemas dos casais está dentro de casa. Hoje a gente está falando de humildade, mansidão. Isso é um dos problemas seríssimos, porque você consegue ser manso com o seu irmão da igreja, você consegue ser manso com o seu pessoal de trabalho, na sua faculdade, mas em casa, qualquer coisinha você estoura. Qualquer coisinha é motivo, você tem mais liberdade de explodir com a pessoa que você diz que ama, né?
Então, assim, a gente precisa trabalhar primeiro dentro de casa. Os dons que o Senhor nos deu são dons que precisam ser trabalhados, precisam ser exercitados. E é por isso o tema de nossa conversa hoje é exatamente isso, exercitando a humildade, né? Porque se a gente pegar um atleta recente, Usain Bolt, que é um fenômeno. Essa pessoa, acho que 99% das competições que ele participou, ele chegou em primeiro lugar. É inegável que isso é um dom de Deus para ele. Mas ele pegou esse dom e trabalhou. Ele exercitou, procurou se aperfeiçoar. Não simplesmente, já que eu corro bem, vou ficar parado. Não, treinava arduamente, com duras penas. Eu vi um vídeo dele uma vez sobre isso. Assim, era um sacrifício para ele manter essa performance. E é exatamente a mesma coisa nós. Nós temos dons, algumas pessoas são humildes, né, conseguem ter essa relação de perceber no irmão uma igualdade mais facilmente que outras pessoas. Algumas pessoas têm o dom da mansidão mais desenvolvido que outras pessoas. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa exercitar, primeiro fazer uma reflexão, tomar consciência de que, se você quer mudar a sua vida, se você quer uma verdadeira conversão, como diz o pastor Maurício, mudar a sua direção de vida, você precisa estar sempre se avaliando. Como Pedro fala aqui assim, vocês jovens e vocês mais antigos precisam se respeitar. O que Pedro está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que não tem, nenhum de nós é mais importante que o outro. As pessoas que estão mais tempo na fé, que são pessoas que estão mais preparadas, que conhecem mais a palavra, são pessoas que têm que ter mais humildade de lidar com aquela pessoa que está mais fraca, transmitir mais amor, fazer com que essa pessoa chegue ao teu grau de entendimento, de conhecimento, não por força, como Pedro diz aqui lá nos versículos de 1 a 4. Não é impondo uma sua vontade, não é porque eu sou mais antigo, cheguei agora, ele que chegou agora não pode sentar na janela. Não é isso. Ele que chegou agora, você vai fazer com que ele entenda quais são os caminhos que devem ser seguidos para que você chegue a um nível de maturidade espiritual que você já deve ter. Na mesma forma, ele diz o seguinte para os mais jovens: tenha humildade de aprender com quem sabe. Você que está chegando agora, a pessoa que está há mais tempo, tem uma experiência, tem uma vivência maior que a sua. Em tese, essa pessoa sabe mais que você. O que é tese passa a ser fato se essa pessoa que detém esse conhecimento consegue fazer chegar a você esse conhecimento sempre na palavra de Deus. Sempre com amor você consegue modificar e mostrar às pessoas como é importante. Se a gente pensar dentro de nossa casa, nós temos mulheres, maridos, filhos, filhas. Então, o primeiro passo, e você deve começar a exercitar já, hoje, toda ação que você for ter dentro de casa, pensa primeiro se você está respeitando quem está lá. Se você está dando a importância que tem o seu filho, pequeno, maior, adolescente, que é difícil para caramba você lidar com adolescente, a formação de que há transformações, o tempo muda, né? Então você tem que fazer, primeiro, você não é mais importante que ele. Você não sabe mais do que ele, até porque a vida, muita coisa, assim, em termos de tecnologia, eu chego com meu filho, Biel, vê aí como é que faz isso aí, porque eu não sei. Então, a vida, ela é mutável, ela está sempre em evolução. Você tem que ter os princípios da palavra para que você possa orientar seus filhos na fé, com sabedoria.
não porque eu te falei, tem que ser assim. Não, é mostrando para eles, né? Então, isso é um exercício que a gente pode fazer já. Uma outra coisa, a gente tem uma tendência de achar que tudo aquilo que a gente faz é mais importante do que o nosso cônjuge. E eu falo isso em termos de qualquer área, de administração doméstica, de administração do lar, né? Eu sou o provedor, eu que trago dinheiro, se a esposa não trabalha, ela não faz nada. Não faz nada. A esposa que não trabalha, que fica o dia inteiro de casa, quando eu fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei em casa, cara, é insuportável. Você não para um minuto, você fica o tempo todo trabalhando e no final é um trabalho que não aparece. Então, se você que é o provedor, você traz o dinheiro para casa e não tem ninguém para fazer aquela roda girar, quem é mais importante? Você, que trouxe o ganho, ou a pessoa que está lá para fazendo a roda da família girar? Se a gente olhar com o olhar da palavra de Deus, são iguais. Cada um com o seu dom, cada um com a sua importância dentro dos seus afazeres. Então, isso é uma coisa que a gente precisa refletir e praticar. E é difícil pra caramba. Hoje mesmo, na nossa casa, em determinado momento, minha esposa falou assim, você não é nada humilde. Eu falei, caramba, eu vou pregar essa humildade, eu não sou humilde. E não sou mesmo, porque eu sempre acho que em determinados momentos a minha posição tem que prevalecer. Porque esse é o meu lado ruim, né? A gente sempre acha, primeiro que assim, você sempre vai defender um ponto porque você acha que o seu ponto está certo. Só que a falta de humildade, de ouvir primeiro, né? Deus é tão sábio que nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais do que falar. Então, assim, quando você vai numa DR, você sempre põe seu ponto, você está lá, vai discutir, porque você quer impor a sua vontade. No momento que você chega o amadurecimento de ouvir a ponderação, questionar o que é importante para o casal, aí não tem nada a ver com defender quem vai ganhar, porque ninguém ganha, numa briga de casal ninguém ganha, os dois perdem. É melhor você chegar a um consenso, né? Quem pode ceder aqui, quem pode ceder ali, né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer já dentro de casa. Sabe quando? Hoje, quando chegar em casa. Se você acha que tem alguma coisa que você precisa mudar em casa, que alguém tem que mudar, não muda a pessoa, não, muda você primeiro. A gente tem aprendido na palavra, eu e Silvana, a gente tem aprendido muito assim, você não vai mudar ninguém. Lucas, você não vai mudar Priscila. Priscila, você não vai mudar Lucas. Qualquer problema de relação que vocês tiverem, de entendimento, você muda você primeiro. Olha para o seu próprio umbigo. Assim, cara, me dá entendimento, Senhor, pede ao Senhor, me dá orientação, me dá sabedoria para que eu possa entender o comportamento de outra pessoa, que eu possa entender a relevância dessa pessoa e a importância dela, porque no momento que você der a importância para sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua noiva, você também vai receber isso. Então, é importante isso. Primeiro, a gente ter esse exercício fazendo dentro de casa. Uma outra forma que a gente pode buscar devemos procurar o melhor nos outros e buscar servir como Jesus fez. Vamos ler em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Em Romanos 12, 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que Paulo, na carta de Romanos, fala aqui assim? Fala que a gente tem que olhar para o nosso próximo e valorizar ele. Isso é um bom começo para a gente começar a exercitar a humildade que a gente não tem. Um outro ponto que a gente pode ver também,
nós temos dons que nos foram dados por Deus. Sendo assim, alguns têm habilidade que outros não têm. A gente tem que usar essa habilidade para servir. Vamos ver na 1 Coríntios 12. Primeira carta aos Coríntios 12, do versículo 4 a 6. Coríntios 12, 4 a 6. Amém? Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Como eu falei antes aqui, assim, cada um de nós tem um dom. O pessoal do louvor, eles têm o dom de sentar aqui, conversar, cantar, louvar com perfeição, com maestria. Tem pessoas que têm o dom de ficar e lá atrás tomando conta, resguardando o nosso encontro aqui. Tem pessoas que estão lá na geração vida tomando conta dos pimpolhos. Tem pessoas os pastores que estão na direção da casa de Deus. Então, cada um de nós tem a sua importância e o seu valor. E isso que diz aqui na carta aos Coríntios. Queria ver também com vocês, nós não devemos pensar que somos importantes. Cada um deve usar a sua capacidade sem pensarmos que somos melhores que os outros. Em Romanos 12, 3 a 8, a gente vai encontrar um texto sobre isso. Romanos 12, de 3 a 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, se é segundo a medida da fé, se é ministério, se é em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. Sempre que tivermos tentado a pensar que somos grandes e importantes, e isso acontece conosco a todo momento, é no trabalho, é em casa, a gente sempre acha que é mais, nós nos achamos o último biscoito do pacote. A verdade é essa. A gente sempre acha que a gente tem uma importância maior do que a gente tem na verdade. Sempre que você tiver tentado acharem que vocês são mais importantes, eu convido vocês a lermos o seguinte. Em Salmo 8, versículo 3, vamos ler 3 versículos aqui. No Salmo 8, o versículo 3, 4 e depois o versículo 10. Amém? Salmo 8, versículo 3, 4 e 10. No versículo 10, a palavra de Deus diz assim: quando contemplo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que se estabelece, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. No 10 agora, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Meus irmãos, toda vez que você achar que você é a pessoa mais importante dessa terra, leia esse versículo, olha para o céu, olha a grandeza do firmamento e veja o seguinte: você é parte de uma engrenagem. Você não é tão importante quanto você acha. Você é muito importante, mas não é mais importante do que a pessoa que está do seu lado. Então, isso é muito importante a gente começar a exercitar. Agora, para terminar, que a gente já está com o horário, está dentro do horário ainda, né?
Meus irmãos, Deus tem falado conosco sobre a importância de trabalharmos a humildade em nossas vidas. O mundo nos força o tempo todo a nos vangloriar dos nossos feitos. Nós precisamos ter o melhor carro, a gente precisa ter o melhor celular, a gente tem que postar no Face as melhores poses, a selfie, você tem que estar nos melhores lugares, ter o melhor salário, o melhor emprego, você tem que ser o melhor tudo. E isso faz, de uma certa maneira, se você se deixar contagiar por isso, você vai ser engolido por isso. É importante que a gente não comece a ter essa relação com o poder de ter, o poder de aparecer mais do que deve, de se mostrar importante. Tenha consciência que Deus sabe que você é importante. E a sua importância vai ser dada na medida que você der importância à pessoa que está contigo, na medida que você respeitar as dificuldades dessas pessoas. Às vezes, a pessoa que está contigo, isso eu estou falando nas relações nossas, do dia a dia, marido, mulher, filho, companheiro de trabalho, assim, pessoas têm limitações, tem pessoas que são mais sagazes, são pessoas que são mais lentas, são pessoas que são mais dinâmicas, outras são mais vagarosas. Então, entenda assim, primeiro você tem que aprender a amar essas pessoas como Jesus nos amou. E trabalhar nisso, assim, a gente precisa trabalhar primeiro em nós mesmos, né? E ter essa consciência que a gente precisa nos modificar e dar a importância nossa à nossa medida. A minha medida não pode ser das maiores, né, Elsa? Mas a gente precisa trabalhar isso. É preciso ser o melhor em tudo, ter o melhor emprego, o melhor cargo, o melhor celular, o melhor cargo. No entanto, nada disso tem valor, pois o que verdadeiramente tem valor são as coisas que nos esperam no céu. Busquemos as coisas do alto e o restante nos será acrescido. Comecemos hoje mesmo a exercitar a nossa humildade em casa, no seu trabalho amanhã, no seu emprego, na sua escola, e tenha consciência de que você é muito importante, mas você não é mais importante do que você acha que é. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu queria orar com vocês. Eu não sei se vocês têm problema de uma autoestima muito elevada, né? Se você precisa trabalhar essa questão da humildade. Eu preciso trabalhar isso, né? E é essa oração que eu quero fazer com vocês. Vamos curvar nossa cabeça e pedir ao Senhor que nos ajude a enfrentar essa dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. Senhor Deus Pai, obrigado por essa palavra nessa noite, Senhor. Que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ajuda-nos a trabalhar a humildade no dia a dia, Senhor, para que a gente possa reconhecer nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, faculdades, que a gente tenha e exerça a humildade no dia a dia, Senhor, para que a gente possa cada vez mais estar perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, bota os Teus anjos ao nosso lado para nos dar a direção, nos dar o entendimento e nos dar o caminho para chegar à perfeição que Tu queres de nós, Senhor. Ajuda-nos a mim e aos meus irmãos aqui que precisam ajuda para trabalhar isso na questão da sua humildade, Senhor. Nós pedimos, Senhor, ó Deus Pai, ajuda-nos, Senhor, tira de nós toda a altivez, todo sentimento de grandeza que nós achamos de nós mesmos, Senhor. Faça em nós, seja trabalhado a humildade, que a gente reconheça nos nossos pais a importância que eles têm, assim como Tu dá essa importância para cada um de nós, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nos ajuda no dia de hoje e sempre. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar.
totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Amém. Glória a Deus.